Glória a Deus, toda a honra e a glória ao Senhor nosso Deus. Irmãos, eu fiz um vídeo há pouco que demorou muito tempo, devido ao assunto a qual eu ia tratar. Eu creio que vai ser o vídeo depois desse aqui, que fica ali no meu... Onde ficam os vídeos ali, irmão? Um assunto que foi tratado não foi uma pregação, mas sim como se fosse examinando um texto, um acontecimento que está ocorrendo nesses últimos dias. Então existem determinados acontecimentos que não tem como a gente resumir, irmãos. Então, se o irmão não tem condições de assistir de uma vez só, assistem 2 vezes. Mas, por favor, coopere conosco. Para os irmãos terem uma ideia, esse vídeo que eu fiz, não agora, esse aqui vai ser pequeno, mas o vídeo que eu fiz era de madrugada, 1h da manhã, fui orar ao Senhor para fazer o vídeo, escrevi, busquei assuntos dentro das Escrituras Sagradas, para mim não errar, estudei aquilo e ainda deixei anotado, irmãos, porque é algo muito importante. Fala da globalização, do governo mundial, e eu não pude ainda falar assuntos muito abrangentes que seriam necessários abranger. Por causa do quê? Porque o tempo, irmãos, eu sei que muitos não gostam de vídeos longos. Mas observamos, irmãos, se nós formos assistir alguma coisa, um programa, outra coisa, às vezes demoramos tanto tempo, e às vezes é uma coisa que não traz nenhum tipo de edificação. Eu sei que eu não sou nenhum teólogo, não sou nada, mas dentro daquilo que Deus tem me iluminado, que eu tenho estudado, que eu tenho buscado na oração principalmente, na revelação, porque eu creio na revelação de Deus, irmão. Deus tem me colocado essas partes para ajudar aqueles que ainda não compreendem algumas coisas, irmão. Eu acredito que vocês deveriam fazer o mesmo. Buscar, estudar. Que a palavra examinar, ela tem sinônimos. A palavra examinar quer dizer estudar. Então, se alguém falar para você que não pode estudar, está errado. Está indo contra o que o Senhor Jesus falou. Ah, mas ele falou examinai. Mas o que é examinar? Se você pegar uma outra tradução, você vai encontrar a tradução que está escrito estudar. Tem várias traduções, irmãos. Que a palavra examinar e estudar é a mesma coisa. É a mesma palavra, só muda a forma de falar. É a mesma coisa que você falar, aquele ali é um mentiroso. Ou você falar, aquele ali falou uma inverdade. Está entendendo, irmão? Então, bom, quero deixar a saudação a todos, como já falei, não quero que ninguém fique triste comigo. Mas é que eu não estou apelando, mas gostaria de pedir o seu like, sua cooperação, porque é um assunto muito sério o que nós estamos passando nesses últimos dias. E mediante um assunto que me foi passado hoje de manhã por uma caríssima serva de Deus, eu senti no meu coração de fazer um pequeno vídeo esclarecendo essa parte. E foi Deus que fez a irmã mandar esse tema para mim, porque eu senti mesmo no meu coração. Então eu vou ler aqui agora, irmãos, com a ajuda de Deus e a direção e guia do Espírito Santo, que é deixar claro que não é um culto, também não é uma pregação, mas é um esclarecimento dentro daquilo que é espiritual para o bom andamento da nossa alma na presença de Deus. Eu quero ler com os irmãos no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 3 ao 4. 2 Timóteo, versículo 3 ao 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eu vou mais adiante. Mas tu, sê sóbrio em tudo,
sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Irmãos, então quero deixar claro aqui agora, vou falar um pouquinho mais alto, porque eu botei um som ali para evitar às vezes algum barulho que vem de fora. E mediante tudo o que nós estamos vendo hoje nas denominações, dentro de determinadas denominações, que são grandes denominações, que nós não estamos aqui desrespeitando nenhuma delas, quero deixar claro, mas existem, a culpa também não é de todos, nós não vamos aqui generalizar, mas o que nós estamos vendo na maioria de algumas denominações, que eu não vou citar o nome, para não ofender ninguém, eu estou fugindo dessas coisas, irmão, vou começar a fugir totalmente dessas coisas, porque isso não vai trazer edificação. Quero falar só do que está escrito. Veja bem, irmãos, o que Paulo aconselhou a Timóteo? Que era para ele se preparar e preparar a igreja, porque nos últimos dias não iam sofrer mais a sã doutrina. É o que nós estamos vendo, o homem que sofre a sã doutrina. Mas qual é a sã doutrina, você me pergunta? São os usos e costumes, a liturgia do culto, a forma de cultuar? Não. Isso, irmão, isso daí não é a sã doutrina. A sã doutrina é aquela que sai de Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus é o único são. Quer ser são? Ser livre de qualquer enfermidade, de qualquer mal, imaculado. E nós temos que sofrer essa sã doutrina que Ele nos ensinou, que é a doutrina do amor, a doutrina da misericórdia, a doutrina da repreensão, a doutrina de muitas das vezes nos humilharmos, e a doutrina de sermos cristocêntricos nas nossas pregações. Porque se você vai numa denominação, como num lugar que eu fui há pouco tempo, não vou citar o nome, que você começa a observar que o pregador até tem uma certa facilidade de expressão, uma boa dicção, até mesmo um conhecimento dentro do assunto a qual ele foi abordar naquela pregação, mas quando você percebe, ele foge daquilo que ele leu, esquece também de injetar pelo Espírito Santo a pessoa santa e sagrada de Jesus Cristo, que é Yeshua HaMashiach, dentro da palavra. Porque a profecia da palavra que nós temos, ela se refere ao Senhor Jesus Cristo. Tudo que está aqui, irmão, é uma profecia para a nossa vida, para o nosso dia a dia e principalmente para a nossa alma. Eu não quero dizer que você não pode buscar de Deus uma solução, uma resposta, não é isso. Mas não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo de uma pregação. Porque, irmãos, muitos estão se autopromovendo a si mesmos. Eu sei como é isso, já passei por isso, irmãos. Hoje Deus me amadureceu e eu entendi que isso não traz nada de benefício. Ao contrário, leva-nos à ruína. Porque quando o homem ele começa a pensar que ele sabe e que ele é alguma coisa, o próprio Deus, irmão, permite que às vezes ele cometa uma falha, um erro, ou vem sobre ele uma calúnia, mas não é para lançá-lo no inferno, como muitos pensam. Porque quando Deus escolhe alguém para a salvação, ora, não tem como escapar. Vejamos Davi. Ah, mas Davi foi no tempo da lei. Pior, irmão. Pior. Se você observar o que está escrito na lei, a Torá, você vai ver como que deveria ser tratado, como que Davi seria punido. Não vou dizer que ele não foi punido, porque ele sofreu muito com o Abisalão.
como que também a mulher com a qual ele cometeu o ato de adultério seria apedrejada. E ainda cometeu um homicídio, embora não foi ele propriamente que matou, mas ele pediu que colocasse seu servo, salvo erro Urias, na frente do exército, sabendo que nele não havia nenhuma capacidade de combater no fronte, na frente, irmão. Isso tudo foi algo maquinado, algo planejado. Mas a misericórdia de Deus alcançou Davi. E nós vamos falar o quê? Vamos dizer que Deus está errado? Não podemos, porque a palavra de Deus diz assim: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Não cabe a nós, irmãos, tomarmos partidos, julgarmos segundo a nossa sã consciência, mesmo a nossa consciência sendo sã. Não cabe a nós, porque em tudo o juízo pertence a Deus, irmãos. Quando você toma o lugar de Deus para julgar alguém, você não está praticando a sã doutrina. Quando você busca o Senhor para que Ele sentencie ou absolva a alma, aí você percebe que há luz no julgamento. Se é de Deus, fica. Se não é de Deus, vai embora. Mas não é que vai embora, não é que vai embora da igreja, enfim, sai da tua denominação e vai para outra. Porque se a pessoa saiu da tua denominação e foi para outra denominação, é porque ele não encontrou dentro da tua denominação a sã doutrina. Porque o que é a sã doutrina? Qual é o principal mandamento que o Senhor Jesus deu? Ele disse: o principal mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se você viu teu irmão tropeçar e você tentar ajudá-lo, você está praticando um mandamento que faz parte da sã doutrina. Mas se você vê o seu irmão tropeçar e você trocar de calçada para não saudar aquele irmão, que doutrina você está praticando, irmão? Afinal, foi isto que Jesus Cristo ensinou? Eu tive a infelicidade de ver um vídeo, irmão, onde determinados irmãos de uma denominação brigavam dentro da igreja, trocando palavras torpes e até tapas por causa de uma coisa tão insignificante, irmão. De querer ter poder. Afinal, você quer estar dentro de uma denominação para ter poder, para estar na frente, para ter em você o título de alguma coisa? De que vale o título, irmão, se não tiver a sã doutrina? De que adianta ser alguma coisa se não tem aquilo que tem que ser? Se você não tem, você não tem como dar. Se você não tem amor, não adianta, você não vai transmitir amor. Não é a tua decisão fatal de tirar a liberdade, de cortar alguém, que vai ser a sã doutrina. Isso não é sã doutrina. Isso daí, irmãos, é você usar da palavra de Deus como uma ferramenta para matar uma família e uma alma. E é o que está acontecendo. Os homens não estão sofrendo mais a sã doutrina. Porque o homem que sofre a sã doutrina, irmão, ele sofre por causa da alma. Ele vai atrás. Ele faz como aquele pastor, irmão, que largou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu. Se ele não sofresse a sã doutrina, ele falou: perdeu uma só, não tem problema, deixa para lá. Não, mas ele foi atrás. Não sabia o que poderia acontecer, porém ele foi. Por isso Paulo aconselhava Timóteo que chegariam dias que os homens não sofreriam mais a sã doutrina. E o que nós estamos vendo hoje? Homens preocupados com construções, com grandes templos, prédios. Irmão, eu fiquei escandalizado de um lugar, que eu não vou dizer o nome, de uma igreja muito grande, que não haveria necessidade de derrubar aquela igreja daquela maneira para construir outra. Será que não haveria uma possibilidade de reforçar, se fosse o caso, de restauração,
ou de restaurá-la, reformá-la. Por quê? O dinheiro que foi investido ali para praticar a sã doutrina teria que ser investido para o pobre, para o necessitado. Dinheiro investido em lugares que não vão levar a nada, irmãos. Pessoas que compram terrenos, denominações que compram lugares e fica lá, quando precisar tem lá. E o pobre? E o final dos tempos, irmão? E aquilo que o Senhor Jesus falou que ia acontecer? Presta bem atenção, irmão. Presta bem atenção no que eu estou falando com você. Isso não é uma brincadeira. O assunto é sério. Nós estamos vendo que realmente a sã doutrina está sendo esquecida. O cristocentrismo na pregação não está sendo mais o foco do pregador. Irmãos, a gente esquecer um capítulo da Bíblia, eu já esqueci. Quando nós vamos ler uma palavra, nós não podemos, nós não somos perfeitos, irmão, jamais. Quantas vezes até falei nomes de pregadores, de profetas errado, porque esqueci. Nós temos que ter essa caridade também com o pregador. Mas, irmãos, capítulos que são tão, assim, cotidianos. Cotidianos eu digo porque são capítulos que são falados tantas vezes, escutamos tantas vezes, e nós ficarmos quase meia hora esperando para a pessoa encontrar o capítulo, irmão. E depois, na hora da pregação, não se fala praticamente nada daquilo que estava escrito, apenas que Deus vai fazer na tua vida, que Deus vai virar o teu cativeiro, que a pedra que está no teu caminho. Irmão, pedra sempre haverá no nosso caminho. Luta sempre haverá na nossa vida. E a alma? E a vida eterna? E o sofrer pela sã doutrina? Aí você diz, não, a sã doutrina é saudar com o ósculo, a sã doutrina é isso, é aquilo, a sã doutrina é aquilo outro. É claro que nós temos que ter uma postura dentro de uma denominação. E conforme a denominação a qual congregamos, temos que ser participantes da liturgia, não querendo mudar as coisas. Porém, irmãos, observem uma coisa que eu vou deixar claro para vocês. Vocês acham que é uma liturgia de um culto que vai salvar uma alma? Tem igrejas centenárias e eles chamam de graça. Irmão, tem irmãos que nem sabem o que é graça, porque não leem. A palavra graça tem um significado muito além daquilo que você percebe. O que quer dizer graça? Favor imerecido. E qual é o favor imerecido que Deus deu para você e para mim? Foi enviar Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Quando eu falo Deus me chamou na graça, eu tenho que dizer que Deus me chamou em Jesus Cristo, na sua palavra, não em uma denominação. Porque a denominação apenas é uma placa que muda até o nome. Às vezes ela tem o nome fantasia já na frente e você não sabe. Eu conheço denominações que eu não vou falar o nome, para não denegrir a imagem, que ela ainda continua com o nome que ela tinha, que ela usava nos seus documentos. Mas se você for dentro dos registros estatutários, você vai encontrar que o nome dela já não é mais aquele. Aquele é um nome fantasia. Irmão, vamos sofrer a sã doutrina. Vamos pregar Jesus Cristo. Para, irmão, você que prega, todo culto Deus vira o cativeiro. Todo culto Deus falou que vai fazer uma obra, vai abrir uma porta. E você, irmão, você parece chaveiro, irmão. Desculpe a expressão, você dá chave para todo mundo. Deus já me deu de pregar palavra que Deus vai entregar uma chave na tua mão. Mas tem irmãos que têm costume. Todo culto está dando chave. Você não é chaveiro, irmão. Você é um pregador. Você tem que pregar Jesus Cristo.
Você tem que pregar que Deus vai abrir a porta da salvação. Quantos desempregados, quantos passando fome, você da tua denominação prega que Deus vai abrir a porta e todo ano, todo final de ano é a mesma coisa. Esse ano que vem vai ser melhor, esse ano que vem vai ser melhor. Irmão, eu tive a oportunidade de este ano ouvir uma pregação e alguém dizer que o ano de 2023 seria melhor do que o de 2022. Irmão, isso é um absurdo. Nós estamos entrando numa era, numa época de um globalismo, de uma nova ordem mundial. E a pessoa vir pregar que vai melhorar as coisas, irmão. Vai melhorar quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Eu não quero desanimar você, mas não se iluda com mentiras, com falsas profecias. Não se iluda com isso, irmão. Se firme em Jesus Cristo. Aquilo que Ele tiver que fazer com você, aquilo que Ele tiver que dar para o teu filho, para a tua filha, ou a benção no trabalho, ou a benção espiritual ou material, porque Deus pode sim falar e cumprir, porque Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer. Mas que não seja esta a finalidade de você cultuar. Quantas palavras Deus já falou comigo que ia fazer isso e aquilo e fez. Mas quando eu ia, a minha finalidade era louvar a Deus. Eu falava, Senhor, se Tu se agradar de falar essa parte comigo, louvado seja Deus. A palavra de Deus não é nenhuma cartomancia. Não faça das coisas de Deus isso. Isso Deus não se agrada. Isso cria homens que se acham maiores, que se acham mais revestidos, porque começam a falar palavras em busca de conhecimentos que realmente não trazem nenhuma edificação. Irmão, nós temos que buscar o conhecimento, mas dentro das Escrituras. Outros pregam coisas que não estão escritas, irmão. Eu digo para os irmãos, já ouvi quantas vezes que não cai uma folha de uma árvore. O irmão dizer assim, olha, está escrito, Deus manda te dizer, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade do Pai que está no céu. Irmão, esse irmão está correndo um risco muito grande, porque se chegar alguém que conhece a Escritura e perguntar para ele aonde você me mostre onde está esse versículo, ele não vai achar, a não ser que ele pegue o livro do Alcorão, que é o livro dos islãs, que é o livro dos muçulmanos. Isso está escrito no capítulo, na Sorata, versículo 59, salvo eu, verso 59 do Alcorão. Não cai uma folha da árvore se não for da vontade do Pai. Não está escrito na Bíblia. Você está pegando, dizendo que Deus está mandando você falar uma coisa que você... Então você serve a outro Deus? Você serve a Alá? Não serve o Deus de Israel. Por quê? Isso está escrito no Alcorão. Outros, está escrito, nós não podemos impedir que as aves voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que elas façam ninho. Aonde está escrito? Procura na Bíblia e põe no comentário para mim, irmão, por favor, se você achar. Sabe quando é que você vai achar isso na Bíblia? Nunca! Seria melhor você dizer assim, há um ditado que Martinho Lutero falou há muito tempo numa pregação, porque quem falou isso foi Martinho Lutero, um dos reformadores da igreja, quando saiu da igreja romana e criou a igreja protestante. Quem falou isso foi Lutero. Ah, mas a parte da folha está escrito. Não, irmão, não está escrito. Está escrito assim, nenhum fio de cabelo da vossa cabeça cai se não for da vontade do Pai que está no céu. Aí sim, aí você vai encontrar nas Escrituras. Agora, uma folha de uma árvore, é claro que nós sabemos que não cai se não for da vontade do Pai que está no céu. Mas nós não podemos dizer que está na Bíblia, porque não está. Aí você está ensinando que doutrina? Você não falou de Jesus Cristo, você está pregando a doutrina islâmica dentro da tua igreja. Eu não tenho nada contra os islâmicos, eu não tenho nada contra religião nenhuma. Eu estou falando aqui
Independente de crença religiosa, pelo amor de Deus, eu quero que vocês entendam. Eu não estou atacando ninguém aqui. Eu estou falando para o público que é meu alvo. Para aqueles que pertencem à minha fé, que é cristã. Não fale aquilo que você não sabe. Então é pecado se eu falar isso? Se você falar de uma forma, eu posso falar. Por que não? Não podemos impedir que as aves voem na nossa cabeça, mas podemos impedir que elas façam ninho. Irmãos, isso não está escrito na Bíblia, mas foi um pregador no passado que usou esse termo e cabe para nós também exemplificarmos esse termo dentro desse texto que nós estamos lendo. Não é diferente? Agora o Senhor manda te dizer, pronto, você já envolveu Deus numa mentira. Então qual é o Espírito? Qual é o Espírito, irmão? Presta bem atenção. Qual é o Espírito que está falando na tua boca nesse momento? Se você coloca Deus numa mentira, sendo que Deus, Ele detesta a mentira, irmão. Qual sã doutrina que é essa que você tira coisas que não existem e prega? Talvez você fez no teu pouco entendimento. Não vou te criticar, não vou te julgar, não estou aqui. Talvez você fez na tua simplicidade, mas não faça mais, irmão. Por favor, procure ser cristocêntrico. Se você não sabe ler, nós entendemos que nem todos aqueles que ocupam algum cargo em alguma denominação têm muita boa leitura ou muito bom conhecimento. Porém, irmãos, procure com outros buscar conselhos. Hoje, irmão, até se você pegar um telemóvel, que nós chamamos de telemóvel celular, pede para algum dos teus filhos, se você não sabe, algum dos teus amigos, a baixar uma Bíblia em áudio no teu aparelho. Aí você vai escutando, já que você não sabe ler, você vai escutando os capítulos e vai captando. Eu não estou aqui julgando você. Eu conheço irmãos que não sabem ler, mas que pregam a palavra de uma forma cristocêntrica. Não vamos deixar criar nos nossos ouvidos, como Paulo falou, comichão de promessas, a ponto daquilo criar. Irmão, quem já passou pelo processo de entupir um ouvido sabe. O som fica todo sem som, fica difícil de escutar. Aí tem que ir às vezes até num médico ou num centro de saúde, e eles fazem uma lavagem ali, tiram aquela sujeira que está ali dentro, que às vezes é do próprio organismo que produz, para a pessoa voltar a escutar. Irmão, deixe o Senhor limpar os ouvidos espirituais do teu conhecimento. Aplica-te em procurar entender as coisas de Deus. Não conhecendo, não fale. É preferível você colocar na mesa, no banquete daqueles que vão ir no culto com você, um prato de arroz e feijão, do que você colocar lá uma especiaria que você não sabe fazer, colocar muito sal ou colocar tempero e intoxicar todo mundo, irmão. Fique bem claro, o apóstolo Paulo falou para Timóteo, que nós estamos vivendo esses dias. Evangelho verdadeiro é o evangelho que fala de Jesus Cristo. Evangelho verdadeiro é aquele que fala da salvação. Por isso já diz a palavra evangelho. A palavra evangelho vem da palavra boas novas. É uma palavra antiga. Quando ia chegando um rei em alguma cidade, alguém já vinha na frente para dizer, o rei está chegando, estava anunciando um evangelho. Estava falando que o rei estava chegando. Então a palavra evangelho quer dizer boas novas. O evangelho de Jesus Cristo é as boas novas de Jesus Cristo. Não misture as coisas. Não queira colocar tempero que não é da comida. Se você é garçom de um restaurante, você não pode deixar cair cabelo dentro da comida do teu cliente.
porque senão ele vai reclamar. Principalmente se ele for um cliente que é observador. E nós sabemos que dentro de uma igreja vão muitos observadores. E por isso que muitos, irmãos, sofrem. Por isso que muitos às vezes padecem. E por isso até que muitos às vezes deixam de acreditar. Porque falam coisas absurdas. Quando eu erro, porque ninguém está, irmão, sujeito. Eu nunca vou errar. Se falar isso já está mentindo, irmão. Quando nós erramos, nós temos o dever de nos corrigir. Isso não é vergonha, ok, irmãos? Vamos ler as Escrituras, vamos estudar as Escrituras e não vamos deixar mais que nenhum outro espírito diferente venha plantar dentro de nós alguma coisa apenas para ver a igreja festejar, se alegrar e atrair o povo para nós, porque atraindo o povo para você, ele está atrás de você e não está atrás de Jesus Cristo. Eu prefiro que ele fique atrás de Jesus Cristo. E eu prefiro ser o último da fila, mas estar atrás de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, que esse conselho sirva para a salvação da tua alma. Honra e glória ao Cordeiro, Deus seja louvado.